Paz do Senhor, Bruno. Aproveitar que você já entrou. Tá certinho o áudio? Vou abrir a janela aqui, irmão. Vocês não reparam, não. Gente, manda aí pra irmã Beth, Bruno, Bruno, Awane, Micaele, manda aí pra ela, por favor. Aí, vocês já podem começar a mandar as perguntas aí na caixa. Vocês mandaram pra irmã Beth? Amados. Hein, Bruno? Me responde aí, por favor. Você mandou pra irmã Beth? Esperar. Ah. Mandou? Já deixar ajeitado aqui que a irmã Beth ainda não entrou. Paz do Senhor, irmã Silvia, irmã Michele, pastor Samuel Mariano. Quem puder, por favor, vai no WhatsApp da irmã Beth e manda pra ela o nome da página. Beleza, pastor? Só esperando o senhor. Senhor que manda. Qual página? Senhor que manda. Bate-papo do cristão. Eu já ia mandar pra senhora. Calma aí que eu vou mandar pra Manda senhora. pra mim. Tá. Abre a janela. Abriu. Liga o climatizador. O senhor tá... Não. Você vai fazer barulho, né? Beijo. Aí, pronto, a irmã Beth entrou. 5 minutos. Então, gente, tem uma caixa de pergunta aí embaixo. Aqui embaixo tem uma caixa de pergunta. Vocês começam, já pode escrever a pergunta de vocês, viu? Pode escrever que o pastor vai estar respondendo e depois ministrando a palavra nos corações. Pastor Samuel Mariano já está aqui com a gente. Graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar mais essa reunião, né? Pastor Samuel Mariano, o senhor que não sabe, as nossas últimas reuniões, a irmã Beth me colocou à frente desse projeto, graças a Deus. As nossas últimas reuniões foram pelo Google Meet, né? Inclusive a de ontem.
E a gente quis fazer pelo Instagram, porque o senhor tem muito seguidor, e a gente acaba alcançando mais gente, mais pessoas acabam ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra do Senhor. E a gente queria pedir a liberdade do senhor de estar fazendo perguntas, do senhor estar respondendo nossas dúvidas dos nossos adolescentes. Se, se o senhor puder, já deixar aqui. O pastor Samuel Mariano disse que entra em 5 minutos já, tá, meu Beth? Ele já entra em 5 minutos. Vou deixar aqui fixado os nossos adolescentes aqui e o meu também. Aí, o pastor Samuel Mariano, meu Beth, ele entrou e disse que em 5 minutos ele entrava de novo. Estou só esperando ele para a gente começar já com as perguntas. Inclusive, eu estava falando aqui, ele não estava aqui mais. Bebam água, viu, amados? Já, gente, para ajudar a gente. Creio que o pastor Samuel Mariano deve estar se ajeitando, né? Beth, eu vou pôr a senhora antes do pastor Samuel Mariano entrar. Para quem não sabe, o pastor Samuel Mariano já vai entrar. Minha Beth, paz do Senhor. Paz, Senhor, paz, Senhor. Tudo bem? Paz do Senhor, minha Beth. Samuel Mariano vai entrar agorinha, aí eu tenho que tirar a senhora para colocar ele, tá bom? Só esperando ele chegar. Muito bem. Quero agradecer a senhora pela oportunidade de me colocar à frente desse projeto, né? Inclusive, eu não sabia, fiquei sabendo agora que a senhora falou. É porque nós estamos trabalhando, né, João Carlos, com adolescentes, e então eu penso que nada é melhor do que vocês, adolescentes, né, para estar à frente dos projetos de evangelismo, porque esse projeto é uma rede de evangelismo. Então, é um passando para o outro, né? E quem sabe amanhã a gente consegue reunir você, Gabriel, Davi, quem sabe quantos virão, Emanuel, né? Todos, cada um. É como se fosse um bolo, cada um pegando uma fatia, né? Para participar. E eu sei que a obra é do Senhor, né? Então, vamos interagir um com o outro para que Deus venha nos abençoar e que Deus venha abençoar a vida de vocês, adolescentes, porque eu falo o tempo inteiro que vocês são o futuro da igreja e tudo está na mão de vocês, né? Quando a gente lê aquele livro, né? Os adolescentes, né? Que eles não têm fronteira para ir, vocês têm uma maneira tão fácil de entrar, de sair no convívio com as pessoas, para evangelizar, para conversar, para expor, né, as dificuldades. Aquele dia mesmo eu ouvia vocês falando com o pastor, vocês falando para ele que eu achei muito bonito ver. Pastor, são tantas as perguntas, tantas as dúvidas que passam na nossa cabeça quando ele ministrava sobre santidade para vocês. Eu achei muito bonito o jeito de vocês falarem para ele, porque vocês têm muitas dúvidas, mas vocês querem aprender. A diferença. Sempre falo isso, né? Claro, concordo com a senhora. Só deixar aqui comentado que se o Samuel Mariano já tiver entrado, a gente já coloca ele, né, Babette? Isso, é uma isso. honra, né? Tá com um grande homem de Deus que nem é o pastor Samuel Mariano.
porque até então a gente vê assim, que ele é um homem muito ocupado, né? E ele vai dispor de um pouco do tempo dele para falar conosco, para esclarecer com vocês sobre missões, né? Sobre as dificuldades que ele teve, que ele tem de chegar até onde ele tem chegado, né? Porque a gente sabe que é pela infinita misericórdia do Senhor, que é ela que nos mantém vivos dia após dia, que é por isso que ele consegue, né? A É levar a verdade. palavra, a boa semente, aonde Deus manda, né? Então, irmã Beth, eu vou tirar a senhora agora para colocar o pastor Samuel Mariano, tá bom? Isso. Eu só queria que você, já que você vai colocar ele, pede para ele ministrar para nós uma meia hora como que foi o início dos projetos de missões para ele. Depois vocês vêm com as perguntas, tá certo? Quem quiser Ok. entrar, a pergunta, né? Então, tá bom, então, irmã Beth, com Deus. Deus Acompanhe aí. abençoe. Deus Obrigado pela abençoe. oportunidade. Amém. Esperar o pastor Samuel Mariano entrar. Glória a Deus. Paz do Senhor, grande homem de Deus. Paz do Senhor. Uma honra estar com o senhor. Honra é minha. Que bom estar com vocês. Que bom. Eu queria abrir essa reunião aqui, deixando um versículo. Inclusive, eu e a irmã Beth, nós estávamos conversando a respeito da reunião de hoje, do senhor, né? Nós assistimos aquela ministração do culto do vale e do culto do monte, né? Ou ministração abençoada. E eu queria abrir essa reunião, pastor, lendo um versículo para a gente orar, pode ser? Claro. Lucas 5:12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Eu quis deixar esse versículo, pastor, porque remete a essa ministração do Senhor, essa ministração tão abençoada, né? Que a gente ouviu, né? Uma ministração, graças a Deus, que eu chorei, sinceramente. O senhor falando que atrás de todo vale tem um monte, né? E deixar aqui que nesse versículo fala, né? Que mesmo sendo lepra, que é algo tão contagioso, Jesus não hesitou em pegar nele e dar a ele a cura, né? E é isso que eu queria falar e passar aqui para o senhor já as honras ao senhor. Eu queria pedir ao senhor, nós estávamos conversando com a irmã Beth, se tivesse como o senhor ministrar por um tempo e depois o senhor responder algumas perguntas que nós preparamos para o senhor. Tudo bem. Vamos orar? Ok, senhor. Vamos, graças a Deus. Que Deus abençoe essa reunião. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui com o pessoal dos adolescentes de Yumas. E hoje, Deus, eu tenho a oportunidade de passar alguma coisa em relação a missões para eles. Nos ajude, Deus. Ajude-nos para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, glória a Deus. Pode falar aí, pastor, a honra é do senhor. Bom, vamos lá. As duas maiores dificuldades no campo missionário hoje, e quando eu falo campo missionário, eu estou abrangendo fora do país ou dentro do país. Uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta hoje são duas. Primeiro, recurso. É uma das maiores dificuldades na área missionária hoje. A segunda dificuldade é material humano, ou seja, pessoas apaixonadas por missões que estejam dispostos a enfrentar algumas dificuldades que o campo missionário tem. Mas vamos lá. A gente precisa entender que isso só pode acontecer quando acontecer o que aconteceu com Jesus no capítulo 4 de João. Jesus está saindo da Judéia para a Galileia, mas a Bíblia enfatiza dizendo assim:
E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, você percebe que passar em Samaria é uma questão de necessidade. E necessidade é aquilo que, se tirar de nós, a gente não sobrevive. Então, assim, para a gente entender missões, a primeira coisa que a gente precisa entender é que missões é uma questão de necessidade. Missões é uma questão que a gente deve sentir falta de fazê-la. Se você consegue dormir à noite sem ter pregado para alguém durante o dia, não tem necessidade nisso. Não existe um desejo nisso. Infelizmente, as pessoas dizem que tem um sonho em fazer missões, só que missões não é para quem tem sonho. Missões é para quem é apaixonado por vidas, apaixonado por gente, apaixonado por obra missionária. Essa semana eu recebi uma pessoa que dizia o seguinte: olha, se Deus me der uma vitória assim, 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 eu vou começar a fazer cruzadas evangelísticas. E a minha resposta foi muito simples. Eu nunca precisei de uma vitória para começar a fazer missões. Missões não se faz porque Deus fez alguma coisa. Missões se faz porque Deus já fez lá atrás. E o que ele fez está em João 3,16, dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu não posso esperar Deus fazer algo novo por mim para poder começar a fazer algo para o reino de Deus. Infelizmente, tem muita gente que pertence a uma denominação, muita gente que pertence a um sistema, muita gente que pertence a uma igreja, mas não pertence ao reino. Porque quem pertence ao reino, essas outras coisas ficam muito abaixo. Outra questão, as pessoas estão esperando alguém colocar a mão na cabeça e dizer: pronto, agora você tem o dom de ganhar almas. E, na verdade, ninguém pode me provar pela Bíblia que ganhar almas é dom, que ganhar almas é chamada, que ganhar almas é unção ou coisa parecida. Ganhar almas é uma obrigação de todo aquele que foi salvo por Jesus. A pergunta que não quer calar: 2020 está terminando. A pergunta é: quantas pessoas você se ama? Quantas pessoas se converteram através de você? Quantas pessoas o céu alcançou através de você? Isso precisa ser repensado. As igrejas mal estão fazendo apelo no fim do culto. Os nossos jovens estão sendo preparados para qualquer coisa, menos para serem missionários. Eu estou aqui na Paraíba e hoje pela manhã recebi uma ligação de um local com um templo, com tudo. O que é que está faltando, pastor? Está faltando as duas coisas que eu comecei falando: dinheiro e gente. Porque se a gente tiver dinheiro, a gente consegue chamar pessoas que já têm chamada e dizer a ele: vai, e a gente sustenta. Não, pastor, mas cada um tem que trabalhar para se sustentar. Ok. Então, um dia que você puder, seja pastor de uma igreja, trabalhe o dia todo, depois você vem conversar comigo. Pastor de igreja, missionário, não consegue ter um trabalho paralelo, porque o trabalho pastoral é exaustivo, é quase que 24 horas. É preciso ter tempo para as ovelhas, é preciso ter tempo para falar com as ovelhas, ouvir as ovelhas. Então, o que é que está faltando em nós? O que está faltando em nós é o sentimento de necessidade. É o sentimento de entender que é para agora.
a juventude da igreja, os adolescentes da igreja, não é a igreja do amanhã. É a igreja do hoje. Exatamente, é por causa disso que a gente encontra os jovens todos desnorteados, porque eles estão esperando chegar à fase adulta para poder assumir um compromisso sério com o reino de Deus. E eu, com 14 anos, já ensinava na escola dominical. Eu, com 15 anos, fui dirigente de um conjunto musical. Então, a juventude da igreja não é a igreja do amanhã. Não é a igreja do amanhã. É a igreja do agora. É a igreja do já. Se tem que ganhar almas, vamos ganhar almas agora. Se tem que fazer missões, vamos fazer missões agora. Se tem que treinar, então vamos treinar agora. Se tem que guardar dinheiro para alguma coisa, que guardemos dinheiro para fazer missões. Só desse jeito é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Essa é a minha palavra. Despertem, acordem, façam alguma coisa urgente, porque Deus não está esperando para amanhã. Deus quer lhe usar hoje e agora. Amém? Amém, pastor. Queria falar aqui, prazer, meu nome é João Carlos, eu tenho 14 anos e para honra e glória do Senhor, eu prego a palavra de Deus, assim, para honra e glória de Deus. E muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas dizer para mim, João, você é muito novo, você não pode fazer isso. Você tá abandonando tantas coisas que você pode viver por aí. E eu simplesmente respondi, não, eu escolhi viver assim. É uma escolha minha, eu não estou aqui porque eu estou sendo obrigado pelos meus pais. Eu escolhi falar do amor de Jesus. Então, já pode começar a colocar as perguntas aqui, pastor? Vamos lá, João. Manda aqui. Vamos lá. Eu tenho que ir no templo pregar. Beleza, pastor. Lá me esperando para pregar. Manda as perguntas. Oh, glória a Deus. Eu vou achar aqui uma pergunta aqui. A pergunta da Irmã Fernanda. Como trabalhar em missões em meio a tanta doutrina? Missões é trabalhado em cima de doutrina. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina de tudo. Doutrina, infelizmente, eu entendo o que ela está querendo dizer, mas essa é a confusão da cabeça de muita gente. As pessoas querem misturar doutrina com costumes, usos e costumes. Doutrina vai ser doutrina aqui na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana, porque é a doutrina, as regras que a Bíblia diz para uma conduta cristã. Ponto. Agora, e doutrina é necessária, né, pastor? Exatamente, a doutrina é totalmente necessária. Como é que você vai pregar para alguém se você não conhece a doutrina da salvação, por exemplo? Então, doutrina é o ensinamento daquilo que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus, das coisas do céu. E também nada além da Bíblia, né, pastor? Nada. Se bem que existe muita coisa, é exatamente isso que atrapalha. Os excessos que as pessoas inventaram fora da Bíblia, sem ter um respaldo bíblico, e isso atrapalha muita gente. Oh, glória a Deus. Vou achar aqui outra pergunta. Aqui, essa aqui é interessante. Pastor, quando acendeu essa chamada missionária no seu coração? Wellington Reis. Eu não sei, sinceramente eu não sei, porque assim, eu varro igreja, eu sou zelador de igreja desde os meus 7 anos de idade. Então, assim, não teve aquele momento que Deus chegou para mim e disse, ô meu filho, a partir de agora você vai ser missionário. Não, a minha criação me levou a isso. Então, eu me apaixonei por missões muito cedo. Não é a missões que... E isso aqui é interessante dizer. Não foi missões que veio até mim. Fui eu que me apaixonei pela área missionária. Tem gente que espera Deus plantar a semente da área missionária no coração delas, mas é elas que têm que plantar. Exatamente. São elas que você planta e Deus manda a chuva, que é a provisão. Exatamente. Vou achar aqui outra pergunta. Aqui, pergunta interessante que eu
encontrei aqui. Qual o melhor jeito de iniciar missões? Fazendo. Você precisa fazer alguma coisa. Não sei se você vai cantar Agir. numa praça pública, não sei se você vai começar a falar de Deus para os vizinhos, não sei se você vai querer fazer uma viagem missionária, não sei se você vai fazer parte de um projeto missionário, não sei se você vai agir na área financeira de missões. Existem muitas pessoas que acham que fazer missões é só pregar, e nunca foi. Deus está contando com empresários que às vezes não prega nada, mas sustenta quem vai. Deus às vezes está contando com um cara que não prega, mas tira as fotos, faz os vídeos. Então, assim, o reino de Deus, eu preguei isso aqui na reunião de obreiros dizendo o seguinte: logística também é ministério. Se a gente entender isso, a gente consegue fazer muita coisa na área missionária. Glória a Deus. Outra pergunta aqui, do Alisson. Qual a maior dificuldade na sua caminhada nas missões? Exatamente. Dinheiro e pessoas. Uhum. Pastor, por que dinheiro? Porque o senhor sempre está falando de dinheiro. Porque acredite se quiser. Mas as igrejas têm dinheiro suficiente para pelo menos cada congregação consegue, acredite, cada congregação que você conhecer, só se ela for muito pequena e muito pobre. Mas cada congregação que você conhecer, acima de 100 crentes congregando, ela tem condições de ajudar a igreja em missões. Talvez ela não tenha condições de sustentar o missionário sozinho, mas pelo menos por mês, mandar alguma coisa para a área missionária, ela tem. E isso não é feito. A igreja está lotada de empresários. Empresários que muitas vezes têm 400 funcionários. Aí ele prefere contratar mais um funcionário do que pegar um salário mínimo e investir em missões, dizendo: põe um funcionário no campo, põe um missionário no campo, que eu vou ter ele como se fosse o meu funcionário e vou pagar ele por mês um salário mínimo, 2 salários mínimos e tal. Outra coisa, se você for no sertão, na África ou em qualquer lugar, você vai perceber que a força do mal, como por exemplo Umbanda, Candomblé, essas coisas todas estão lá e não falta recurso para eles fazerem festas, não faltam recursos para eles fazerem jantar para o povo, não falta recurso para eles comprar brinquedos para as crianças. E quando a gente joga um missionário lá, a gente apenas dá o salário dele e ainda diz a ele: produza. Como é que ele vai produzir se o outro cara do lado de lá, o cara tá armado aos dentes, com todas as condições financeiras possíveis, influência absurda na cidade, com prefeitos, com vereador e tal. E o missionário tá lá sozinho, coitado. Então, é preciso pensar nisso. Dinheiro e pessoas é as duas maiores dificuldades para fazer missões hoje no Brasil. Tem muita omissão também, né, pastor? De muita gente. Tem muita omissão, mas também tem muita gente querendo ir e as igrejas não bancam. Porque, por exemplo, não quer ter despesa com a família, porque a gente não tem despesa com um jovem que não tem família. A gente orientar um jovem e levar ele. Acredite, dá certo. Mas não, as pessoas dizem assim: não vou mandar um jovem porque eu tenho medo dele dar trabalho. Ora, quem está falando isso deu trabalho à igreja também. Então, assim, verdade. Não pode ter medo de pessoas errarem no campo missionário. A gente errou um dia. Então, funciona desse jeito. Aqui, ó, outra pergunta. Qual a diferença entre evangelismo e missão? Muito simples. O evangelismo, normalmente, ele acontece num dia e acaba em um dia. Por exemplo, cruzadas não é missões. Evangelismo casa a casa não é missões. Impactos evangelísticos não é missões. Um evento evangélico que aconteceu não é missões. Aquilo ali é evangelismo. Aconteceu, você chega numa cidade, faz um movimento, cruzadas, aquela coisa toda. Beleza, isso aqui é evangelismo. O que é missões? Missões é algo contínuo. Missões um trabalho, um processo. Pés em um lugar. Missões não é ir numa cidade e sair no outro dia. Missões é ir, ficar e fazer com que aquela cidade conheça Cristo através de você. Então, missões... Como plantar uma árvore, né, pastor? Exatamente. Você semeia, rega, aduba. Isso é missões. Você vai ficar lá.
Ó, Pastor Samuel, Mariana, eu gosto muito das suas músicas. Abraço, pastor. Colocar outra aqui. Até que ponto deixa de ser doutrina e se torna religiosidade? Quando sai da Bíblia, na hora que sair da ideia da Bíblia, por exemplo, porque você precisa entender que vira religiosidade, por exemplo, existem igrejas que não permitem, por exemplo, esse cordão que eu estou aqui, ó. Tem igrejas que não permite isso aqui. Ok. A doutrina não fala que você pode usar ou não. Agora, o usos e costumes diz que não. Então, você precisa obedecer. Não use, porque os usos e costumes que a sua igreja não permite, isso aqui está incluso. Agora, quando é que vira religiosidade? Quando eu digo que usar isso aqui é um pecado. Aí é que está. Que é errado. Eu não tenho como provar na Bíblia que usar isso aqui é pecado. Pegou? Eu tenho como Peguei. dizer, Nossa, irmão, não usa, porque a igreja aqui não permite. Irmão, não usa porque os nossos usos e costumes, eles não permitem. Quando é que eu viro são religioso? diferentes. Quando eu prego com toda a certeza do mundo que isso aqui vai me levar para Que o é inferno. errado. E eu não tenho como Essa não tem no provar. Google, né, pastor? Hã? Essa não tem no Google, né? Não tem. É primordial. Pastor, defina missão em uma palavra. Paixão. Paixão. Para a vida do Senhor, a missão é uma paixão. Para minha vida é uma paixão. E eu vou te dizer por quê. Porque a paixão é o único sentimento que você faz loucura por alguém sem medir as consequências. Quem não é apaixonado por missões, é muito perigoso esse negócio de dizer que ama missões. Eu prefiro dizer que eu sou apaixonado por missões. Porque só quando eu estava apaixonado, para você ter uma ideia, eu estava tão apaixonado por minha esposa que um dia eu fui para casa dela, perdi o ônibus e eu dormi dentro da Kombi do pai dela. Já que eu Nossa, não podia dormir, já que eu não podia dormir na casa dela, porque isso dava falatório lá, eu dormi na Kombi do pai dela na frente de casa. Então, assim, como é que você não mede medo de ir para a África? Ele não tem medo de investir dinheiro, ele não tem medo. Então, no dia que você amadurecer na fé, você perde a paixão por missões. Então, se é para ser menino apaixonado por missões, eu prefiro morrer menino apaixonado pelo campo missionário. Só quem é glória a Deus. apaixonado consegue fazer missões. Ó, o Gabriel mandou aqui. Primeiramente, gostaria de saber algumas estratégias para abordar as pessoas. Esse é o problema, é que as pessoas querem uma estratégia formada e Jesus é terrível nisso. Porque a gente é religioso por vida. Como é a nossa religiosidade? A gente chega e fala, olha, eu te cumprimento na doce paz e eterna paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Pai. Do Santo e Altíssimo Nosso Senhor. Aí o que é que acontece? Jesus chega numa mulher que já tinha casado 5 vezes, que agora estava com o marido dos outros, Jesus olha para ela e diz assim, me dá água. Então, assim, as estratégias de Jesus derrubam a nossa estratégia religiosa. Na nossa cabeça, a gente só está pregando quando a gente muda de voz, quando a gente impõe a voz, e quando não sei o quê. Na verdade, um papo, uma conversa, um sentar, um pegar na mão, você já está pregando. Então, eu não consigo te passar a estratégia de como evangelizar pessoas. Por quê? Porque se eu te passar, ela pode servir para mim, mas na hora que você for encontrar alguém, pode não servir para você. Então, seja Amém. você, não precisa montar no cavalo da religiosidade, desce, seja uma pessoa normal. Cumprimente pessoas como se você estivesse conversando com elas. As pessoas estão cansadas da gente arrotar tanta santidade, tanta religiosidade e pouco amor por elas. Verdade. Pastor, qual a sua melhor e maior experiência em missões? Eu acho que construir Kijing foi a maior e a melhor experiência em missões, porque a gente acreditou num lugar que não tinha absolutamente nada. Pra você ter uma ideia, depois que eu construí o templo de Kijing, as outras casas ao redor da igreja começaram a crescer, a fazer acabamento. Tinha gente que não conhecia nem o que era cerâmica.
E depois da igreja Nossa, foi que eles passaram a conhecer. Então, glória a foi um Deus. desafio muito grande, porque até o nome do lugar a gente mudou. Construímos uma clínica odontológica, outra clínica médica, construímos uma escola, Escola um também, centro eu de vi. treinamento. Então, assim, para mim, Kijing foi o maior e o melhor desafio da minha vida. Nossa, glória a Deus. Só queria falar aqui para os irmãos que eu tô tentando priorizar os comentários dos nossos adolescentes, mas eu não tô conseguindo, porque tem muitos comentários. Então, eu vou procurar alguns aqui e selecionar para o senhor responder, tá, pastor? Pastor caiu? Deixa eu colocar ele de novo aqui, que ele caiu. É isso, o senhor caiu, pastor, mas já levantou, ô Vamos glória. lá, já levantei. Deixa eu achar aqui uma pergunta para o senhor. Se tem o dom de cura, como devo saber a hora certa de agir? Se você tem, não precisa saber. Inclusive, já aconteceu comigo. Um dia eu já me fiz essa pergunta. Porque um dia Deus falou para mim, João falou através de profetas, que eu tinha um dom de libertação e de cura. E nunca chegou, nunca aconteceu. E eu, mas Jesus, como é que exercita esses dons? Todo dom. Como é que isso vai acontecer? Tá. Aí eu orei por uma Todo dom, menina e ela se parou de sentir dor. Todo dom, ele precisa ser exercitado. Se você percebe que tem, se Deus te fala que você tem, você precisa exercitar. Ora, que dom é esse de cura que ele não se manifesta? Ele precisa se manifestar. Você precisa colocar a mão na cabeça de alguém, você precisa ordenar que o mal saia, e você vai ver o resultado. Se de fato você tem, haverá resultado. Se não tiver... E o próprio Jesus, ele diz uma coisa linda. Às vezes você não precisa de dom. Você precisa só de autoridade. Jesus diz assim, em meu nome. Ele não disse, com o dom você vai repreender enfermidades. Ele disse, em meu nome vocês vão pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Para alguém ser curado, não precisa ter o dom, só precisa ter autoridade. Pastor, e agora uma pergunta assim que é mais a opinião do senhor, que eu achei interessante, do Luciano. E o sábado, deve ser guardado ou não? É uma grande dissensão que tem entre adventista e etc. Eu não toco nesse assunto. Então, os homens deles, eles querem guardar. Eu não sou assembleiano. Eu prefiro ficar... É que nem o senhor falou, né? É o costume de cada igreja. Não é nem costume, acredito. Isso aí lá é uma doutrina mesmo, né? Eles doutrina, né? Sábado por uma questão doutrinária. Eles arrumaram versículos isolados ou coisa parecida e guardam o sábado até hoje. Eu não guardo o sábado porque o Jesus que eu sirvo comeu no sábado, curou no sábado, levantou paralítico no sábado. Então, não precisa mais guardar absolutamente nada. O Jesus que a gente serve quebrou toda essa regra da lei e nós estamos no período da graça e a graça nos dá a liberdade de, no sábado, viver o extraordinário de Deus. Aqui, ó, uma pergunta aqui, talvez de alguém que tem já enchido a cabeça com essa pergunta, e acho que vai ser interessante o senhor responder, porque o senhor esclarece para esse rapaz. O pastor estava numa igreja e o pastor falou sobre minha barba. É pecado usar barba? Depende. Dos costumes, né, pastor? Vamos lá. Quando José foi assumir o trono, a Bíblia diz que ele barbeou-se. Só que o Salmo 133 diz que a união é como um óleo precioso que desce sobre a barba. Então você decide se você quer ser governador sem barba ou se você quer ser ungido como. Essa questão de barba é muito relativa. Vai de igreja para igreja. Se a igreja permite, não há problema nenhum. Eu não uso. Engraçado é que tudo que você falou... Na verdade, minha barba é cheia. Eu não uso barba porque minha barba é cheia. Não, ela é cheia de defeito. Engraçado, né, pastor? Tanto o Espírito Santo é lindo, né? Todas as perguntas estão se interligando. Acredito que vai até presbítero. Até presbítero pode usar. Foi liberado. Mas de presbítero a pastor, presidente, a gente não pode usar barba. Qual a diferença entre evangelismo e missões? Acabei de falar, já respondi essa pergunta. O senhor já respondeu essa, né? Vou colocar outra aqui. Engraçado, o pastor estava falando
Tá tudo interligado. Tudo que a gente falou do início até agora tá interligado, todas as perguntas. Verdade. Por que a igreja tem tanta dificuldade de trabalhar missões entre os homossexuais? Talvez não é dificuldade da igreja, talvez seja ferimentos dos homossexuais com o preconceito da igreja. Então, fazer missões com ele é muito complicado. Evangelizar um homossexual hoje, você tem que ir com um jeito muito grande. Por quê? Porque missões é evangelho. Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus é verdade. Você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você vai falar para um homossexual que a prática do homossexualismo é pecado, porque você não vai dizer vem como está e fique como quiser. A igreja, o evangelho de Cristo não prega isso. Então, é muito mais complicado para o homossexual ouvir a verdade do evangelho do que para a gente pregar a verdade. Qual o problema? É que muita gente não consegue passar essa verdade sem feri-los. Então, 80% dos homossexuais foram da igreja. Passaram na igreja, viveram um tempo na igreja, são afastados da igreja. Não conseguiram porque eles perceberam toda hora alguém pregando e dizendo que homossexualismo era pecado e tal, e eles não conseguiram ficar naquele lugar onde todo mundo dizia, diz e vai continuar dizendo que a prática que ele tanto deseja era pecado. Então, eu acho que existe mais dificuldade neles de ouvir do que na gente para falar. De pregar, verdade. Eu vou ler algumas perguntas que eu separei para o senhor ontem, pastor. Como o senhor encarou o processo de se desprender da família para fazer missões? Por exemplo, deixar seus filhos, seus pais? Mas eu nunca me desprendi. Sempre foram juntos? Sempre foi junto. Meus pais me ajudaram a construir tudo no campo missionário. Meus filhos entregam folheto e traz pessoas à frente do altar desde muito. Rebeca, minha Rebeca, ela tinha 4 anos de idade, já arrastava pessoas no meio da multidão para frente da carreta, para a gente orar e tal. Então, assim, eu nunca precisei me despedir da família para fazer missões. Eu sempre fiz missões, porque, assim, uma coisa, filho, é você sair daqui para a África e depois que você está na África é que você diz que está começando a fazer missões. Outra coisa é você entender que missões é aqui, é agora, é já, é aonde você está. Então, por isso que eu consegui fazer missões, porque eu entendi que missões está bem do meu lado. Eu vejo muita gente, inclusive vi um vídeo esses tempos atrás, que eu fiquei muito assim, fiquei rindo, né? Porque tem gente que é assim, tá, pastor, quero fazer missão. Ah, tá bom, onde você quer fazer missão? Lá em Orlando. Agora manda pro Nordeste para ver se ele vai. Manda lá pro sertão, que nem o senhor tá indo. Eu acho interessante, hoje eu sou pastor presidente aqui na Paraíba, e se você subir aqui nessa área aqui para cima do sertão, vai ficar complicado de você achar tantas igrejas que você acha na capital. Então, assim, Deus está mandando fazer missões, parece que Deus não tem um mapa do Brasil, né? Parece que Deus esqueceu o Piauí, Deus esqueceu o Maranhão, a Paraíba, o Quijingue da vida. Parece que, ô irmão, senti de Deus aqui para eu fazer missões. Aonde, mano? Não, Deus mandou ir fazer missões em Joanesburgo, na África. Eu também quero ir, aí é fácil. Eu quero que Deus fale com você para você ir para uma cidade chamada Barriguda, lá no sertão do Piauí. Eu fui em Barriguda, tinha 12 crentes dentro de Barriguda. A igreja rendia R$350 mês e o pastor sobreviveu com isso. Então, assim, é muito difícil isso, é muito complicado. Verdade. E perseguição, levante, qual que foi o maior que o senhor já enfrentou até hoje? Mais difícil. Eu levei tantos que eu nem sei qual foi o maior nem o menor. Só que é o seguinte, Perder as contas. uma coisa. Missões, se for para homem, é para caba macho. E se for para mulher, é para mulher guerreira. Não vem fazer missões se na primeira você quer desistir de tudo. Você precisa entender que quem faz missões afronta o diabo. E é evidentemente que o inferno todo vai vir contra você. E eles não vêm para alisar, eles vêm de uma forma baixa, eles vêm para detonar você. Então, se você não está pronto para isso, é melhor nem entrar. Como ter certeza de que o nosso tempo de congregar em determinado ministério terminou?
Quando aquele ministério não permite que você faça aquilo que Deus te mandou fazer. Ministério nenhum pode impedir, ministério nenhum pode impedir um projeto de Deus na vida de alguém. É por isso que tem tanto pastor perdendo gente. Porque aquela pessoa poderia ser uma grande peça no reino para o crescimento daquela igreja e, na verdade, o pastor ficou enciumado, achou que ele ia crescer demais e acaba botando o pé no pescoço do cara. E enquanto o cara não toma uma reação de sair, a pessoa... Aí o que é que acontece? O cara era homem de Deus, era gente boa, era filho de Jeová enquanto estava na igreja. Quando ele percebeu que o tempo dele ali acabou, que ele poderia fazer um pouquinho mais fora, aí agora ele virou rebelde, safado. O que tiver de botar nele, vão botar. Porque depois que a gente sai de certas igrejas, é que os pastores percebem a joia que eles perderam. Você vê uma coisa, eu fui da igreja, eu fui de um ministério, que cara, eu ganhava almas todo dia, era 200 aqui, 300 ali. Só que meu nome foi 4 vezes para ser consagrado a evangelista. E os caras nunca quiseram, era confusão lá dentro. Samuel não, Samuel não, Samuel não. E por que não? Então, e o pior era as desculpas. Era Samuel não pode porque é novo demais. Depois Samuel não pode porque está aqui pouco tempo. Samuel não pode porque não sei o quê. Então, assim, apareceu um homem que não me fez proposta, não disse venha para cá. Apareceu um homem que apenas, eu cheguei para ele, eu falei, preciso de um pastor, eu preciso de um pai e eu preciso de uma igreja. Bispo Samuel Ferreira. Ele olhou para mim e falou, você aqui tem... Pastor? Pastor, o senhor está sem áudio. Pastor? Pastor, não tá dando para ouvir o senhor. Eu vou tirar o senhor e colocar de novo, tá bom? Aí, agora voltou. Oi. Aí, agora sim, É tá preciso tocando uma você música. entender se é preciso você entender se é um problema seu, se é um problema religioso, se é um problema espiritual, se é um problema sistemático, entendeu? Por exemplo, Uhum. eu não sei por que pastores que percebem que um cantor, por exemplo, não existe um cara mais evangelista do que um cantor. O cara viaja, faz apelo, ganha almas em tudo que é canto, vai para tudo que é lugar e tal. Mas conte nos dedos quantos cantores são obreiros. Peraí, obreiro é só quem prega? Ou quem canta não pode ser obreiro? Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Tem cantor que vai morrer cantor. Não é? E as pessoas dizem, não vou botar ele não, irmão. O irmão é cantor. Mas, gente, qual o problema de levar um cantor a ser, por exemplo, pastor? Um outro problema também é a falta de investimento nos jovens. O que é que acontece? Os pastores têm uma ideia que para um jovem ser obreiro, você tem que pisá-lo, você tem que deixar ele ficar velho. Quando ele chegar lá para os 40 anos, vai falar assim, pronto, leva o irmão a presbítero. Cara, com 40 anos, o cara já tá... Papai dizia o seguinte, ó, me aproveita enquanto eu tô subindo aqui, ó. Aqui, ó, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso aqui é o pico. O pico é 30 anos. 40 tu já tá baixando. 50, olha a queda que tu já levou. E daqui para frente, irmão, é só preparar pro cartão, é pagar aquele plano funerário. Então, assim, por que é que é difícil usar os jovens da faixa etária dos 20 aos 40? Qual é o problema de chegar nesse cara e dizer, olha, vou investir em você. Agora honra o que eu estou fazendo. Entendeu? Aí fica nessa besteira aqui. Por que existe mulher diaconisa? E porque, gente, é tanta gente procurando cabelo em ovo, onde, na verdade, a gente deveria investir mais nos jovens, colocar essa moçaiada para trabalhar,
Pastor, mas os jovens vão trocar Bartimeu por Zaqueu. Muito bonito. Você também trocou um dia. Faria isso. E agora o jovem não pode trocar. Então, assim, a falta de investimento nos jovens é o que atrasa tudo. Porque, assim, João, se você não se apaixonar por missões agora, não espere para se apaixonar por missões com 40 anos, que não vai. Quando você se apaixonar por missões com 40 anos, você vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma família, agora é tarde para fazer alguma coisa. Então, você precisa se apaixonar cedo. Precisa começar a fazer cedo. Precisa ser separado para diácono cedo. Ora, irmão, um diácono, a gente vai separar um diácono com 50 anos de idade. Aí você fala, irmão, pega ali um negócio, o cara dentro da igreja assim, ó. Bem devagar. Chama os Calambiano, quase. Chama o pessoal, abençoa esse povo ministerialmente. Pastor, e se o jovem cair em adultério, em prostituição, coisa parecida? Gente, não vai ser o primeiro, nem vai ser o último. Chama o cara para perto, trata o cara, deixa o cara perto de você. O problema é que as disciplinas que a gente, pastores, aplica, não é disciplina, é uma expulsão que a gente faz. E o pior, que a gente, um dia desse eu estava vendo isso aí. Lê esse versículo. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara, você que não dá fruto, eu corto. Eu corto, queimo. Mas peraí, leia o resto do versículo. Eu corto, queimo, jogo fora, para que a árvore dê mais frutos. Toda vez que você corta um galho, não vai nascer aquele galho em outro lugar. Vai nascer de onde você cortou. O corte nunca foi um descarte. O corte é uma segunda chance. Se cortar atitude, né, pastor? Não a pessoa. A Bíblia diz que tem jeito até para a árvore cortada, que dirá para um galho. Então, assim, é preciso ver dessa forma. Por que desvia na igreja, na juventude, e às vezes só volta com 50 anos? Porque o pecado dele dentro da igreja nunca vai ser esquecido. É muita gente que ouve pecado aqui e sai contando para todo mundo, sabe? E, na verdade, quem está ouvindo o pecado de quem pecou, já pecou também. Todo mundo na igreja precisa de ajuda. Pastor, fulano roubou. Novidade, não é o primeiro nem o último. Pastor, fulano caiu. Fulano saiu para um motel com alguém. Fulano fez não sei o quê. Eu não estou apoiando a doutrina do pecado. Eu não estou aqui para apoiar pecado de ninguém. Mas, gente, por que tanto espanto com alguém que erra dentro da igreja? Entendeu? Talvez, irmã, eu acho engraçado que muita gente diz dentro da igreja, eu estou aqui dentro da igreja, irmão, nunca fui disciplinado, nunca fui chamado a atenção. Mas também você é um zero à esquerda, você nunca fez nada, você nunca partiu para uma guerra com o diabo, você nunca foi evangelizar, você nunca deu prejuízo para o inferno, porque todo mundo que dá prejuízo para o inferno, ela vai ser tentada, vai ser de todo jeito. Então, assim, gente, tem muita religiosidade atrapalhando a área missionária na nossa igreja. Verdade. Pastor, eu queria falar uma coisa aqui. Às vezes você não tem condição de entrar num campo missionário, transformar a sua área no seu campo missionário. Por exemplo, lá na minha escola, é o maior campo missionário que eu tenho. Eu junto ali com alguns amigos no recreio, evangelizo para eles, eu prego. E sabe o que é o melhor, pastor? De coisas que eu tenho ouvido? O melhor mesmo, são as pessoas dizendo assim, não, João, mas você tá com tal pessoa, logo tal pessoa, você já sabe o que ela fez? É só gente assim, pastor, que o senhor não dá nada. E estão ali todos os dias, e quem é filho de pastor não vai. E assim, João, ó, se o teu rol de amigos é só gente da tua igreja, você não entendeu nada de evangelho ainda. É verdade. Pastor, o que faço? Socorro, minha alma clama por Cristo, meu casamento de 13 anos está por um fio. Fia, vocês precisam de um aconselhamento pastoral. Tem muita gente que morre porque nunca procurou um pastor de verdade para sentar, conversar, pedir conselho, pedir oração. Às vezes, um conselho muda o rumo de um casamento. Verdade, verdade. Conversar com o pastor também, né, com o líder. Exatamente. Próxima. Próximo, deixa eu achar aqui. Tem mais pastor. 3 perguntas, tá?
Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual foi a sua melhor experiência com Deus, Raimundinho? Reatando a Amizade. Tá no Nossa, essa YouTube, música. olha. Já falou tanto comigo. Reatando a Amizade foi a melhor e a maior experiência até hoje. Glória a Deus. Deixa eu procurar uma pergunta aqui, deixar as melhores agora, porque a gente já tá bem no finalzinho, né, pastor? Então, agora... Correr na igreja aqui, agora. Como você quer um bate-papo adolescente, eu quero deixar aqui uma dúvida que uma moça aqui perguntou, e que muitos adolescentes têm. Eu não tenho, porque eu já ouvi milhares de adolescentes nessa pergunta de outros pastores. Carisma sem caráter tem futuro? Não sei, irmã. Toda pessoa que tem carisma, normalmente tem um caráter legal. O problema é que vocês misturam caráter com comportamento. Entendeu? A ideia da gente é que Deus só vai usar uma pessoa muito séria e não aquela pessoa que brinca com todo mundo, que fala com todo mundo, que faz amizade com todo mundo. Então, assim, é preciso não misturar as coisas. O caráter vai muito além de um comportamento. Pastor, última pergunta para o senhor, porque eu acho que o senhor já vai atrasar. Podemos fazer um trabalho missionário Quero Almas em Umas e região? Pastor missionário, pastor Matheus Duarte? Vamos sentar, conversar e abrir uma extensão aí em Umas. É muito fácil, não tem erro. Agora, vocês precisam entender o que é Quero Almas, como funciona, o que faz, como faz, para poder a gente abrir uma extensão. Eu vou ver se daqui para o final do ano eu abro algumas extensões pelo Brasil afora. Extensões do Quero Almas com jovens para serem treinados no aspecto missões. A gente vai fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, vamos encerrar? O senhor já tem que ir, né? Eu preciso ir lá na igreja. Então, vamos encerrar aqui. Falar aqui para os irmãos, segue aqui o nosso IG, que a gente vai procurar outros pastores para trazer. O meu também, João Carlos Cord, e o dos nossos adolescentes, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para terminar rapidão aqui, pastor? Vamos lá. Agora é você que ora. Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos mais uma live em tuas mãos, Jesus. Te pedimos que o Senhor vai abençoar esse projeto, a vida que aqui está. Que o Senhor venha resgatar cada alma que se encontra perdido, meu Pai. Cada casamento que vem sido quebrado pelo diabo, meu Pai. Que o Senhor venha restaurar agora, curar, meu Pai, em nome de Jesus, também essas pessoas com Covid. Nós te pedimos e te agradecemos por essa live tão maravilhosa, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor, pela participação e pela atenção. João, viu? Deus te abençoe. Um abraço da irmã. Uma honra conversar com o senhor. Foi muito bom, viu? Muito bom papo. Foi excelente. Eu vou te dizer aqui para você nunca mais esquecer. João, não se perca. Não se perca. O céu vai te usar muito. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Tá bom. Valeu. Pastor, muito obrigado. Obrigado pela honra. Abraço. Tamo junto. Abraço. Muito obrigado a você que assistiu essa live. Acompanhe aí, porque a gente vai procurar trazer outros pregadores, outras pessoas que podem estar ministrando pra gente. A gente pode criar uma família aqui, sim, para participar desse bate-papo, uma família que vai estar sempre assídua. Muito obrigado você por ter participado. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que a sua vida seja abençoada. Se você gostou dessa live, vai ter mais. A gente vai procurar passar para outras pessoas também. Vai procurar, né? A gente vai procurar expandir todo esse ministério. Quem quer me conhecer melhor, entra aqui no meu Instagram, @JoãoCarlosCorte, tá? Eu sou daqui de Goiás, é um prazer estar aqui com todos vocês, viu? Eu faço live no meu Instagram, às vezes, ministrando. Que Deus abençoe. Vou deixar a live salva. Já manda para os seus amigos, colegas. Quanto mais a palavra de Deus for transmitida, melhor. Às vezes, o ministério que Deus está te dando pode ser compartilhar essa live para evangelizar alguém. Então, comece a mudar a sua